Olá pessoal que está chegando aí hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro, pessoal que me acompanha aí nas redes sociais, que me acompanham nas palestras presenciais. Hoje eu estou inovando aí, até pela sugestão do pessoal, de fazer uma preleção, né? uma palestra, um bate-papo aqui com vocês, de uns 30 minutos, de um tema que eu estou trabalhando nas últimas semanas. Espero que vocês gostem. Eu sou, para quem não me conhece, profissionalmente eu sou advogado, atuo na área de família, na área criminal e também civil, e na parte do voluntariado eu já há mais de 10 anos sou palestrante nas casas religiosas e em casas de apoio ao próximo, onde a gente tenta, com os nossos ensinamentos, com as experiências que a vida nos traz, de levar um pouco de conforto, um pouco de orientação, um pouco de luz na vida das pessoas. Para quem gostaria de acompanhar meu trabalho, eu tenho meu canal aqui no TikTok, o Vini. Todas as sextas-feiras, logo cedo, eu mando uma mensagem de reflexão, de bom dia para as pessoas. Tenho o meu canal no YouTube, Vinícius Guit, onde eu replico a postagem aqui do TikTok, e tem também o meu Instagram, né, @ViníciusGuit27, o número 27. Guit é G-U-I-T-T-I. E como que funciona as minhas preleções, né? Apesar da minha escolha religiosa, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de interpretar e trazer para a sua vida prática o conteúdo religioso, independente de qual religião. Então, acho que desde 10, 15 anos atrás, quando eu iniciei minhas preleções, eu sempre busquei diminuir essa distância entre a teoria religiosa e a prática de tudo que a gente aprende. Então, os temas, naturalmente, mesmo sendo de determinada religião, ele vai se tornando amplo, ele vai se tornando um suporte para o nosso dia a dia, um suporte para a nossa caminhada. Então é mais ou menos assim que eu trabalho, que eu trago os conteúdos, tá? Hoje eu vou trazer para vocês uma das bem-aventuranças. Então, para qualquer pessoa que segue o cristianismo de uma maneira geral, ou qualquer pessoa que quer se transformar, buscar uma boa caminhada, ter uma boa conduta, modificar os pensamentos, cabe esse tipo de reflexão, cabe esse tipo de preleção e de tema. Eu vou tentar fazer para vocês aqui em torno de uns 20 a 30 minutos, tá? Se eu tiver a habilidade suficiente para responder as perguntas aqui do pessoal. Eu estou no celular, né? A tela é pequena, estou vendo que o pessoal está mandando já uma boa noite, desejando aí vibrações de luz. E no final, se eu conseguir aqui fazer a leitura das mensagens, eu fico à disposição para responder alguns questionamentos. Mas me sigam aí no TikTok para acompanhar as mensagens semanais, no YouTube e em especial no Instagram. Eu estou localizado no interior de São Paulo, tá? Eu moro em Itu, estou a 95 quilômetros da capital. Então, as preleções, as palestras físicas, eu tenho feito mais dentro desse espaço regional do interior de São Paulo, tá? Mas isso não impede de, no futuro, aí a gente estar expandindo as áreas de atendimento das preleções. Então, até lá, quem sabe o TikTok vai nos ajudando, ou outras ferramentas, da gente levar um pouco aí de uma palavra de transformação. Então, hoje, bem-aventurados os misericordiosos. Dentro do capítulo 5 de Mateus, nós temos as 9 bem-aventuranças. O que seriam essas 9 bem-aventuranças? Seriam orientações de Jesus de como deveríamos nos portar para alcançar o prêmio que seria o tão famoso reino dos céus. Só que a gente fica, até por uma questão de cultura religiosa, a gente tem dentro de nós, isso no nosso histórico, que pelo fato de Jesus ter crucificado, ele morreu por nós e pagou todos os nossos pecados. E isso soa de uma forma muito comodista para nós. Poxa, se Jesus
esse mártir espiritual, já morreu por nós, por que hoje a gente tem que fazer, tem que trabalhar e tem que agir? Então essa é a interpretação que eu já tento mudar de início. Bem-aventurados, no hebraico, lá na origem, a palavra é ashrei, não sei se a pronúncia seria dessa forma, ashrei, que a tradução ao pé da letra de ashrei é alguém de retidão em marcha, ou seja, é você fazendo, é você trabalhando, é você direcionando para frente, você buscando atingir algo. Então já traz, aí sim faz sentido com todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Em todos os ensinamentos dele, ele traz para nós a necessidade do trabalho, a necessidade da ação, a necessidade de buscar. Então aí, a partir dessa tradução, da palavra ashrei, bem-aventurados, a gente já começa a interpretar de forma diferente as bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, a partir do momento que a gente substitui isso por uma ação, as coisas começam a ficar mais de fácil associação com os ensinamentos de Jesus. Então, no tema de hoje, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, o que seria misericórdia? Então, o pessoal que está chegando aí, não acompanhou de início ou que não me acompanha, eu também, a depender do tema, quando cabe, quando é possível encaixar, eu trago a tradução segundo o significado, segundo o nosso dicionário da palavra, já para a gente ter uma isenção religiosa e ver que por trás de cada ensinamento de Jesus, a gente já tem a explicação de como caminhar, de como proceder. Então, misericórdia, uma origem latina, misere, ter compaixão, córdia, com coração, ter compaixão no coração, é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia, ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, é ter piedade, é ser indulgente e perdoar. Olha a força que tem essa palavra, misericórdia. Estaríamos nós já aptos, prontos para ter isso dentro da nossa rotina, dentro da nossa caminhada, dentro do nosso exercício de cidadania, sermos misericordiosos, que é o oposto de tudo que normalmente a gente pratica, que é o rancor, ódio, desejo de vingança. A partir do momento que a gente implementa ou incorpora essa misericórdia, essa compaixão dentro do nosso coração, com essa postura, com esse sentimento, naturalmente nós vamos nos desarmar à ofensa do próximo, há muitas dificuldades que a gente se depara. Eu costumo seguir, até sugiro para vocês, o Marcos Piangers, que tem o livro O Papai é Pop, um cara super bacana, tem uma didática sensacional nas preleções dele, e ele traz muito nas explanações dele, nas palestras dele, o poder do eu te amo. Só da gente falar o eu te amo, mesmo que naquele momento que a gente fale não esteja carregado com a mais alta sinceridade e pureza, mas isso vai condicionando o nosso cérebro a efetivamente amar, a efetivamente caminhar em prol uma transformação, caminhar em prol a mudança. Então, naturalmente, se bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Então, se eu tiver compaixão no meu coração, naturalmente eu vou ter essa reciprocidade do próximo. Mas, para nós conseguirmos exercermos essa misericórdia, temos que partir do princípio que o perdão é fundamental, ou melhor, o perdão é essencial dentro da nossa rotina. Por quê? A ausência desse perdão, o não perdoar, ele vai trazer para nós de energia, nós espirituais, que vai travar todo o nosso desenvolvimento, os nossos pensamentos. A gente vai ficar naquela
rotina massiva de raiva, de ódio, de vingança, sempre buscando agredir o próximo, e a gente não perdoando, a gente deixa de desvencilhar, de desligar dessa faixa de vibração, dessa faixa de energia. Então olha o cuidado que nós temos que ter quando nós vamos exercer a misericórdia. É nós compreendermos que o perdão ele vai ser essencial nessa caminhada. E como praticaremos esse perdão? Como deve ser esse perdão? Ele vai ter 3 passos. O primeiro deles, inclusive numa mensagem que eu fiz agora na primeira sexta-feira do ano, é o arrependimento, né? Que é justamente o processo da gente reconhecer que nós erramos, que aquela postura, que aquela atitude não foi legal, não deveria ter ocorrido naquele momento. Num segundo momento, a partir do momento que a gente reconheceu, a gente tem que passar pelo processo de expiação, e vivenciar aquela dor que o outro viveu, né? Você teve aquele conflito, você teve aquela divergência, você reconheceu que aquilo ocorreu. Num segundo momento, é colocar-se no lugar do próximo para ver o que gerou ou não essas consequências. E por fim, a reparação. A reparação pode vir de uma série de formas. Pode vir através do simples ato, que não é tão simples para nós, de pedir o perdão, pela oração ao próximo, àquela pessoa que você se desentendeu, com dedicação a outros terceiros não envolvidos naquele litígio, enfim, oportunidades para reparação é que não irão faltar para a prática do perdão. E Jesus, em Mateus, ele traz para nós: porque se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. E ainda em Mateus, então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Pai, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que lhe perdoe? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhes: não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Porque Jesus, aí corroborando com a explicação do início aqui do nosso bate-papo, ele exige isso permanente na nossa postura, é uma condicionante da nossa postura. Nós caminharemos de uma forma permanente de perdão, de compreensão, de respeito ao próximo. Então, por isso essa simbologia dos 70 vezes 7, na época, uma quantificação, né? As parábolas sempre trazendo simbologias devido à própria limitação intelectual, cultural da época, era a ideia de que aquilo realmente fosse algo grandioso. Então, grandioso deve ser na nossa vida o exercício do perdão. E em outra passagem, Jesus ele enfoca tanto nisso, na ação, né, no perdão, no restabelecimento dos relacionamentos, que em determinado momento um dos seus seguidores, né, quer prestar a homenagem dentro do seu culto, da sua igreja, e vai levar lá a sua doação, e ele fala o quê? Antes de fazer a doação, vá e reconcilie-se com o seu irmão, reconcilie-se com o seu adversário. Isso é o maior sacrifício que poderíamos fazer para Deus. Se vivemos hoje no planeta Terra, aí vai de cada religião, de como interpreta ou não a existência planetária, mas o planeta Terra é um planeta de evolução coletiva. Nós temos, cada um de nós, os nossos propósitos de crescimento e evolução individual, mas temos a contribuição no coletivo. Então, como viveríamos, como conseguiríamos contribuir para essa evolução coletiva, ou mesmo para nós, se não tivermos uma relação amistosa, respeitosa, produtiva com todos aqueles que nos cercam? Num pensamento mais avançado, nós compreendemos que todas as catástrofes, de uma maneira geral, todas as situações drásticas e negativas que ocorrem, não só ao nosso lado, ao nosso planeta, de uma certa forma, uma sementinha nós ajudamos a plantar. Por quê? No dia a dia, na nossa postura, na nossa caminhada, quantas e quantas vezes, se não boa parte do tempo, nós estamos
vibrando por algo negativo, desejando ódio, raiva, enfim, uma série de sentimentos e pensamentos negativos que traduzem-se em ondas vibratórias que vão somando as mais diversas ondas emitidas pelas mais diversas pessoas. Dessa forma, aquele que está no momento de baixa vibração, ele vai captar aquelas energias e eventualmente cometer o seu ato ilícito, fazer uma bobagem e assim por diante. E da maneira também contrária e positiva, o porquê que a oração e as correntes positivas de energia ajudam tanto o nosso coletivo, porque também você eleva o padrão vibratório, mais pessoas elevam, e isso ajuda a mudar todo um panorama vibracional da nossa sociedade, do nosso planeta, e assim sucessivamente. E por que ainda, Vinícius, nós não conseguimos trazer isso dentro da nossa realidade diária, de nós perdoarmos, de nós compreendermos, respeitarmos o próximo? O perdão ainda é um obstáculo cultural para nós. Nós temos dificuldades ainda de perdoar o próximo. Ainda nós temos uma questão de ver a trave, né, o argueiro no olho do próximo, e não tiramos o que está no nosso. A gente tem a dificuldade daquele olhar interno. Joana de Ângeles, para quem conhece, ela traz para nós que os nossos primeiros inimigos a serem enfrentados são os nossos inimigos internos. Então, primeiro a gente tem que fazer uma autorreconciliação, que virá através do autoconhecimento. Cada religião traz uma forma de fazer esse estudo. Se você não tem nenhuma religião, você pode buscar um auxílio com um terapeuta, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, com amigos da sua confiança, porque será fundamental para qualquer passo além, para qualquer passo adiante, essa reconstrução interna. Nessa reconstrução interna, você vai identificar todos os seus adversários que você está fugindo e não quer perdoar, não quer enfrentar, não quer arrepender, que eu falei lá atrás. Arrepender, expiar e transformar. E quais são esses adversários? Os nossos vícios, as nossas mazelas, a nossa prepotência, a nossa vaidade, egoísmo, ódio. Então, conforme a gente reconhece essas características, a gente parte para um processo de transformação e vamos ficando numa forma mais seguros, mais convictos e mais aptos a trazer esse perdão para a nossa rotina, e não só o perdão, mas todas as características e qualidades para a nossa caminhada, para o nosso avanço. Outra coisa que prejudica muito para que o perdão se torne um hábito na nossa vida, assim como outras posturas positivas, é que infelizmente nós vivemos ainda a cultura do ódio em vários aspectos, né? Recentemente, e agora retomando esse ano as questões políticas, o lado A, o lado B, dentro do universo esportivo, a torcida A, a torcida B, dentro do núcleo social, porque aquela turminha é isso, aquela turminha é aquilo, dentro dos ambientes religiosos, porque eu não concordo com o meu padre, eu não concordo com o meu pastor, ou dentro da própria gestão da religião, divergência entre os dirigentes, e assim sucessivamente. Nós alimentamos o tempo todo a cultura do ódio, principalmente agora que nós, por exemplo, estamos aqui no TikTok, né, as mídias sociais, as pessoas se autodeclaram empoderadas, né, e ofendem as pessoas, ofendem os artistas, ofendem as pessoas públicas, como se amigo fosse, como se conhecesse a conduta e a rotina daquelas pessoas, pelo simples fato de alimentar o ódio, as energias negativas que aquela mesma pessoa nutre. Só que aí tem um porém. Dentro desse aspecto, a gente vai se envolvendo numa energia negativa de ódio, onde a gente acha que o mal é maior, que o mal está vencendo. Isso vai criando uma sensação de insegurança e a gente vai se entregando nessa sensação de insegurança. Só que, se a gente parar para pensar e eu fizer um teste rápido aqui com vocês, parar 10, 20, 30 segundos para vocês
Relacionem rapidinho. Quantas pessoas vocês gostam e quantas pessoas vocês têm inimizade? Vocês podem ter a certeza que vocês vão falar uma infinidade ou uma quantidade grande de pessoas que vocês gostam, que vocês nutrem simpatia, contra uma pequena quantidade daquelas pessoas que vocês têm uma antipatia. Então veja bem, esse hábito, e todos nós temos, o Vinícius tem, você tem, a pessoa A, a pessoa B, de às vezes nós alimentarmos esse ódio virtual, esse ódio dentro do lar, o ódio dentro do nosso mercado profissional, contra o nosso chefe, contra o nosso patrão, o ódio dentro do ambiente religioso, um ódio social, político, e a gente acha que aquilo é pequeno. Só que a nossa atitude pequena, somada à atitude pequena do próximo, vai criando a força e tendo o impacto negativo que eu falei para vocês agora há pouco. Dentro desse processo de perdão, uma coisa também fundamental é justamente a indulgência. O que seria a indulgência? É você ter a tolerância, a compreensão com a atitude do próximo. Então a gente já teve no início da nossa conversa o entendimento de misericórdia, né? A gente ter essa compaixão, e a indulgência é você tolerar, é você compreender aquela atitude. Muitas vezes aquela pessoa se volta contra nós, a gente não sabe por que ela tomou aquela atitude, se ela está passando por uma dificuldade financeira, familiar, num relacionamento. Um exemplo que eu costumo citar nas minhas palestras: no trânsito, de repente passa alguém bem rápido, te dá uma fechada, e naturalmente a primeira reação nossa é ofender, ficar com raiva, ficar com ódio. E já parou para pensar que aquela pessoa pode estar correndo, poderia ser um médico correndo para salvar alguém em algum lugar? Você já parou para pensar que pode ser alguma pessoa levando dentro do carro algum ente querido que está prestes a falecer? Então a gente precisa dessa indulgência para a gente se colocar realmente no lugar do próximo, compreender cada situação que ocorre. E aí fica inclusive o exemplo de Jesus, né? Quando tentaram apedrejar, ou melhor, solicitar o apedrejamento da mulher adúltera, e ele de uma forma simples falou: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então vejam que aqui nesse bate-papo nosso, quantos assuntos, quantas passagens de Jesus nós vamos amarrando, vamos travando e compreendendo, tirando um ensinamento de compreensão para todos nós. E aí também entra mais um entendimento. Poxa, Vinícius, nós estamos falando bem-aventurados os misericordiosos, estamos falando de perdão, estamos falando de indulgência, estamos falando de relacionamento. Se nós estamos falando de relacionamento, nós estamos falando do próximo. E quem é o meu próximo? Quando eu estou em pé ou quando eu estou deitado? Não entendi nada, Vinícius, do que você falou. Quem é meu próximo? Quando eu estou em pé, quando eu estou numa boa, quando eu estou ganhando bem, quando eu estou com saúde, quando está tudo maravilhoso, ou quando eu estou deitado, quando eu estou na dificuldade, quando eu estou passando necessidade? Então olha que até nisso nós tiramos, ou deveríamos tirar, uma interpretação. Será que a gente tem uma postura quando estamos em alta e outra postura com o próximo quando estamos em baixa? Como que entra a humildade dentro dessa rotina? Mas daí é tema para outro bate-papo, eu trago para vocês, se Deus quiser. Conforme der audiência aí, quem sabe a gente marca a cada tanto tempo, aí eu faço uma live para vocês trazendo um tema bacana. Então o resumo, pessoal, desse tema de hoje é justamente a gente fomentar, a gente alimentar um momento de união, de amizade, de respeito, de fortalecimento da família. Fundamental esse fortalecimento da família, porque a vida que vale a pena ser vivida é a vida plenamente vivida e entregue ao próximo. É a gente saber proporcionar, é existir uma troca. Eu falei há pouco, estamos num planeta de evolução coletiva, existe troca, existe a necessidade de crescermos juntos.
E tem outra passagem também do Barão de Itararé, essa eu escutei do Mário Sérgio Cortella: a única coisa que você leva da vida é justamente a vida que você leva. Que vida que estamos fazendo hoje? Qual é a nossa caminhada? De que forma você está caminhando, está produzindo? Você está se sentindo bem? As pessoas que estão ao seu lado se sentem bem de estar com você? Como que é essa reflexão sua ao final do dia? Chega ao final do dia ou no início do dia, cada um tem um relógio biológico. Faça uma avaliação das últimas 24 horas, como você se portou e como as pessoas que estavam ao seu lado se portaram com relação às suas posturas. Se nós, olha mais uma reflexão, se nós não existíssemos, que falta faríamos? Eu vou repetir: se nós não existíssemos, que falta faríamos? É doloroso, chega a ser triste a gente pensar. Vamos parar agora 5, 10 segundos, reflitam. Tire vocês do ambiente que vocês vivem hoje. Imaginem por algum momento que vocês não tivessem vindo a essa oportunidade terrena. Como que seria ao seu entorno? As pessoas sentiriam falta? Será que as suas atitudes iriam fazer falta por bem? Ou seria um alívio para aqueles que estão à sua volta? Caso fosse possível, o que diríamos antes da nossa morte, antes do nosso desencarne para aqueles que são espíritas, antes do nosso momento derradeiro? Pediríamos perdão a alguém? Agradeceríamos a algo? Teríamos gratidão pela nossa jornada, pela nossa caminhada? Então vejam quantas reflexões trazem esse tema para nós. Bem-aventurados os misericordiosos. A gente tem que ter essa reflexão do tamanho da nossa importância, em primeiro lugar, para nós mesmos, por óbvio, fazer esse processo de autoconhecimento, de identificação das nossas mazelas, dos nossos vícios, para a gente começar uma transformação de dentro para fora. E num médio espaço de tempo, cada um ao seu tempo, né? Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos. Isso não diminui nada a capacidade e as oportunidades de cada um, mas que de dentro para fora a gente se restabeleça, que a gente se fortaleça para caminhar, evoluir e isso refletir, que a gente possa a todo momento refletir luz, apenas isso, que a gente possa ser luz sempre. Jesus foi luz, Madre Teresa de Calcutá foi luz, Gandhi foi luz, Alá foi luz e tantas outras lideranças religiosas foram luz e ainda permanecem como luz. Então que a gente possa caminhar dia a dia para nós sermos mais um ponto de luz dentro do nosso planeta, dentro do nosso universo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho dificuldade aqui ainda de mexer, tá? Para ver o pessoal que está acompanhando. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se o pessoal quiser fazer algum tipo de pergunta, se eu tiver condições aqui de responder, vamos ver aqui, ó. Responder, fixar. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu tenho facilidade aqui. Interagir. Vamos lá, perguntas e respostas. Estou com dificuldade. Mande perguntas para eu responder. Se o pessoal tiver com necessidade de perguntar alguma coisa, se tiver algo que eu possa ajudar vocês, deixa eu ver aqui comentários. Aqui, obrigado ao Lucas, a todos que mandaram as mensagens. Mandei, deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui, oi, amém. A Dona Maria, ao Chagas, a todo mundo que tá me acompanhando. Obrigado pelo carinho mesmo, tá? Deu uma audiência bem bacana aí. Vamos ver se a gente conclui com chave de ouro. Então, fechando aí para vocês, desejando muito carinho, muita luz,
muita prosperidade e que vocês possam, mesmo que minimamente, ter absorvido aí as minhas palavras, vocês levem isso para dentro dos seus lares. Precisando, pode me contatar. Então, repetindo, no Instagram, @ViniciusWitt27. Temos no YouTube Vinícius Witt, o sobrenome Witt é G-U-I-T-T-I. E aqui no TikTok, todas as sextas-feiras, a mensagem matinal, tá bom? Fiquem com Deus, muito, muito, muito obrigado. Até mais.